a alegria que se renova tê-los em nossa companhia, e hoje temos uma data muito especial. Há um ano, há 12 meses atrás, começávamos o programa Diálogo Fraterno. À época, o programa iniciou-se como Comunhão Inspira. 4 meses depois, passou a chamar-se Diálogo Fraterno, em função de uma parceria que fizemos com a FEB TV para divulgação. E quantas emoções nós não sentimos ao longo desses 12 meses. Quantas positivas inquietações nos fizeram vibrar a alma ao longo desses 12 meses. Quantas proposições nos fizeram refletir mais detidamente e geraram em nós mobilizações genuínas no sentido de transformarmos aquilo que sentimos que precisamos transformar. Isso nos faz crer que o propósito do programa vem sendo alcançado. Que tenhamos no diálogo fraterno um ponto de encontro para dialogarmos fraternalmente sobre temas que nos dizem respeito, que representam os nossos desafios de vida diários e que estamos vencendo junto com os nossos familiares, com os nossos amigos e com todas aquelas pessoas que conosco convivem, direto ou indiretamente. E não poderia deixar, em nome de toda a equipe do programa, de agradecer a presença de todos vocês ao longo desses 12 meses. Aqueles que nos assistem aqui no salão, aqueles que nos assistem pela TV FEB, pela TV Comunhão, pelo canal do YouTube, depois de editado, aos nossos amigos voluntários, a parceria com a FEB TV, a todos os nossos amigos convidados que nos honram, nos brindam com o seu conhecimento, com o seu carisma, com a sua amorosidade. São muitas as pessoas que temos a agradecer. A presidência da nossa casa, que sempre renova o voto de confiança para a continuidade desse programa. Então nós gostaríamos que vocês recebessem com muita sinceridade o nosso muito obrigado. E hoje nós recebemos, para celebrar conosco essa data tão especial, nós recebemos o Dr. Wesley Assis. Eu já me permito chamá-lo apenas de Wesley Assis. Dr. Wesley Assis é médico psiquiatra, especialista em dependência química, membro da Associação Médica Espírita do Estado de Goiás e expositor espírita. Wesley, como sempre fazemos, estendemos o nosso fraterno e caloroso abraço e receba esse abraço nesse momento de gratidão pela sua presença e por tudo que certamente você nos brindará ao longo dessa noite. E falando em família, competências parentais e autoestima, eu me lembro da questão 775 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: qual reflexo a nossa sociedade teria se os laços de família se arrefecessem, se afrouxassem? Resposta dos Espíritos: um recrudescimento dos níveis de egoísmo. Uma resposta tão curtinha, tão sucinta, mas tão conclusiva. E parece que é esse realmente o caminho, né? Não por outra razão, nós nos reunimos em família e por mais que possa vir à nossa mente que a família seja uma criação da sociedade, não. A família não é uma criação da sociedade. A família é uma lei natural. É uma instituição sagrada. E naturalmente, o desdobramento da vida que temos em família vai fazendo com que as nossas sociedades se acomodem. E eu gostaria de, dessa maneira, Wesley, já lhe dirigir a primeira pergunta, considerando o tamanho da importância que temos em família. Como, sob a sua ótica, e naturalmente em alinhamento com os princípios da doutrina espírita, como poderíamos vencer os nossos desafios de vida em família, transformando esses conflitos, esses desafios, em felicidade e harmonia? Seja bem-vindo. Boa noite a todos.
muito agradecido pela oportunidade, pela confiança. E a família é um espaço que, na atualidade, a ciência não tenta conceituar. A família, na atualidade, ela tem que ser apenas descrita. E como descrição, sempre, em qualquer descrição, a família é entendida como um vínculo de afeto e de amor. Não pode ser diferente, porque se não há amor na família, não há competência. Ou seja, nós nascemos com diversos laços de consanguinidade. Nós nascemos com muitos parentes. O objetivo primordial é, pelo exercício do amor, transformá-los em família. Os vínculos, os laços, eles são extremamente importantes. Eu que atendo psiquiatria todo dia, lido com diversas questões da angústia humana, do sofrimento humano. Somente o amor, o estilo parental baseado na atenção, no calor humano, naquele comportamento de dar atenção, é possível permitir ao espírito reencarnante estabelecer o desenvolvimento. Se não há isso na família, nós não podemos desenvolver. A gente pode crescer, a gente pode ganhar peso, estatura, mas a gente não desenvolve adequadamente. Esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje, que terceiriza muitos dos cuidados. Então, é sagrado a família e importante demais para o crescimento do indivíduo na Terra. Recentemente eu assisti uma palestra de Simão Pedro, um palestrante do Triângulo Mineiro, bastante conhecido, e ele chamava a atenção para um aspecto muito interessante. Em família, por força do relacionamento que nós temos diário e da intimidade, nós nos apresentamos como nós realmente somos. Sem as máscaras, porque elas vão, com o passar do tempo, elas vão caindo naturalmente. E em sociedade, nós nos apresentamos como nós desejamos que as pessoas nos vejam, não necessariamente como nós somos. E aí, há ele nesse momento traça um paralelo. Quem de fato nós somos? Esse ser da família ou o ser social? E ele já responde na sequência. Nós somos o ser da família, que se apresenta sem as máscaras. Absolutamente despojado dessas máscaras, porque é impossível sustentá-las ao longo do tempo e com a convivência diária. E em família, Wesley, essa escola sagrada, em família nós damos os primeiros passos para nos tornarmos mais afetivos, para nos tornarmos mais respeitosos, para aprendermos a lidar com as diferenças, que são muitas, com os diferentes, que embora sejam próximos, ligados pela consanguinidade, mas são diferentes. Nós aprendemos em família a ceder em prol da coletividade. E num outro momento, nós somos beneficiados porque alguém dessa mesma coletividade cedeu e nos beneficiou. Nós aprendemos a perdoar. Então, muitas são as lições para que nós avancemos a partir da família, essa instituição sagrada, consanguínea, para a família universal. De que maneira, Wesley, nós poderíamos identificar passos que nos conduzam com segurança a lidarmos com tudo isso que falamos agora? Porque são desafios de fato. Às vezes as diferenças são muito grandes, pensamos de maneira completamente oposta e precisamos aprender a estabelecer um relacionamento de respeito,
criativo, produtivo, para que nós aproveitemos essa oportunidade. Diga-nos um pouco mais a respeito de que maneira nós poderíamos dar esses passos. A personalidade humana, ela sofre aquisições no decorrer da vida. Obrigado. Boa parte das pessoas, quando nasce com um sentimento de inferioridade muito grande, porque nós somos frágeis. O ser humano, ele não sobrevive sem apoio, sem atenção, sem cuidado, sem zelo. Nós precisamos, inclusive, ter um despertamento de ternura para que a gente possa compreender as necessidades dos nossos filhos. Alguns ambientes familiares, a criança desenvolve sem essa atenção integral. E quando precisa exercer papéis adultos, decisões, aprender a lidar com adversidades desde pequeno e compreender pelos exemplos, ele não adquiriu essas possibilidades. Então, isso tem estreita relação com a primeira coisa que tem a ver com a família, que é a autoestima dos nossos filhos. Muitas crianças que hoje são adultos que procuram sair do sofrimento, são crianças que não tiveram o estímulo da sua autoestima. Não houve um crescimento dessa potencialidade. E aí, como eu falei agorinha, não tem como desenvolver de forma plena as suas capacidades, a sua autoconfiança, a sua autoimagem. E existem estilos parentais que ajudam a gente a planificar os nossos filhos, ampliar, juntamente com a visão de Deus. Então, essas condições, elas são primordiais, porque nós temos que superar essa condição de fragilidade, ampliar nossa condição de confiança. Essa é a única forma do ser humano se tornar um adulto que tem uma resiliência, uma capacidade de enfrentar as coisas e crescer e aprender. Se isso não ocorre, ele cresce num ambiente imprevisível, com vivências traumáticas que ele não sabe compreender, certamente ele vai sair muito pouco da noção de inferioridade com que nós nascemos. A questão fundamental é que nós nascemos com conteúdos como espíritos eternos que somos, com conteúdos e vivências de vidas passadas, junto com as vivências do ambiente familiar, do ambiente escolar, que são os ambientes onde ele entra em contato primordialmente, elas vão ser profundamente significativas para o futuro. Existem pessoas que têm tão afetado isso, que falam no consultório assim: desde que eu entendo por gente, eu sou deprimida, eu sou triste. Para mim, eu nasci assim. Obrigado. Então, isso demonstra uma experiência de não crescimento íntimo, de lidar com coisas que não foram superadas. E os estilos parentais que mais interferem com isso é o estilo autoritário e negligente, que pode ser explicado, mas são estilos onde se exige muito, tem pouca responsividade com as necessidades dos filhos, são extremamente autoritários, mas não se dão pelos filhos, não se dão pelos familiares, não tem presença real. Os filhos crescem, na assertiva do Luiz Sérgio, como órfãos de pais vivos, a função cuidadora, que é uma das questões fundamentais. Quando os espíritos respondem que é o recrudescimento do egoísmo,
Uma criança que cresce num cenário assim, ele aprende a ficar no individualismo. Por isso que é mais fácil isolar no quarto, isolar na tecnologia, isolar nas drogas, para não sentir. Então, isso tem consequências no cenário que nós estamos vivendo hoje. Noto que as pessoas estão mais egoístas e com fuga para não constituir uma família. Será que estamos a caminho do fim da família? Eu não penso, porque é uma lei da vida, a união dos seres, a proximidade. Eu penso só que a família ela tá mudando a sua configuração, mas com tanta gente no sábado aqui à noite, buscando. Eu fico olhando no grupo de psicoeducação com meus pacientes, dia de segunda, tanta gente que se prepara para ir assistir às reuniões, são pacientes de todas as fés religiosas. Eu penso que iniciativas como essa faz a gente se reaproximar da nossa essência espiritual, da nossa afetividade. Mesmo que eu possa usar uma máscara de um papel social profissional, mas isso não é sinônimo de negativo. Isso é sinônimo de que, apesar de eu estar sofrendo com algum problema em casa, eu posso ir trabalhar e me exercitar naquela profissão, naquele papel de pessoas que estão precisando. No entanto, chegando em casa, nós precisamos alertar para como estamos conduzindo, como estamos indo num restaurante alimentar em família, como estamos nos reunindo em família. Será que nós estamos nos deixando permitir esse divórcio emocional entre os familiares? Porque é desse divórcio que surge o distanciamento, que surge o isolamento, a indiferença. Eu penso que uma família, ela começa a ter dificuldades quando perde a capacidade de se unir. Mas destruir esse instituto da família, isso é igual à noção de Deus, igual à noção do amor, é uma condição da vida. Tá? Como pode ser visto, na ótica da doutrina espírita, o fato de que pai e filho nunca se viram nem se comunicaram na existência carnal? O que isso quer ensinar? Muitas vezes, eventos que ocorrem, nós podemos comparar um iceberg. 10% é o que a gente vê do iceberg. E nós, com a nossa compreensão dos eventos da vida, extremamente limitadas do porquê que as coisas ocorrem. Mas certamente, nos 90% que fica abaixo da superfície, tem respostas. Então, tudo aquilo que parece estranho, injusto, irreal, é porque a gente não se apoderou ainda dos mecanismos e leis que explicam. Então, a minha ideia é de que se nós não conhecemos um familiar, um filho não pôde conviver com o pai, alguma coisa existe para que isso seja enfrentado com coragem, com agradecimento pela oportunidade, porque a função paterna ela é importante, é dar apoio para o binômio mãe e filho. Então, isso mostra que algum outro curso, alguma outra reparação é necessária. Então, a gente não entende, e eu seria imprudente dizendo que uma resposta é por causa disso. Eu penso que a gente tem que olhar para os eventos da vida com esse olhar de enfrentamento e seguir em frente, porque a paternidade é divina, tá? A paternidade é de Deus. Nós recebemos nossos filhos e tem pessoas que têm a capacidade biológica de reproduzir, tem a capacidade de ir além da reprodução e ser pai e mãe.
E tem outros que têm a capacidade ainda mais sublime de adotar filhos alheios. Então, cada um, eu fico olhando, é igual à morte. A gente fica chorando a perda de um ente querido, a gente perdeu aquele ente querido, o ente querido que foi, perdeu a gente, abre aspas, perdeu a gente, perdeu o filho, perdeu o trabalho, perdeu tanta coisa, e a gente fica no individualismo, de filhos que nunca tiveram nem mãe, nem pai, nem nada. Mas é necessário que a gente ouça o nosso coração e perceba que um pai sempre está conosco. É possível continuar mantendo uma família depois de uma traição? As palavras convencem, mas os exemplos arrasam. Como equilibrar? A questão mais impactante na quebra de um compromisso afetivo, que é gerador de inúmeras consultas psiquiátricas, é a raiva. A raiva que vai mantendo a pessoa enceguecida. O indivíduo rompeu um compromisso afetivo. Então, a quebra do compromisso afetivo leva o indivíduo a um processo, muitas vezes de mágoa, de revolta, um martírio mental, gerando um estado de desadaptação, de tristeza. Só se a pessoa ficar presa ao evento, ela dificilmente vai dar conta de olhar e sair disso. Muitas vezes quem quebrou o compromisso afetivo já está vivendo a vida dele dentro dos princípios que ele acha que tem que ir. E aquela pessoa que está com raiva, que não quis tomar a decisão de separar, achou que dava conta de seguir adiante, porque às vezes a pessoa pensa em separar, mas ela recebeu o compromisso de manter ali junto com a pessoa. A partir do momento que ela fica na raiva, ela sai do raciocínio. Porque todos nós que ficamos com raiva, a gente sai da região das noções superiores e nos detemos naquilo que é mais primitivo em nós mesmos. A raiva é uma emoção primária. Ela faz a gente ver as coisas de um prisma só. A gente não consegue abrir, porque aonde ela está manifestando é primitivo, é instintual, é territorialista. Para que a gente possa sair, a gente tem que fazer um retorno na vida da gente. Será como que isso foi construído? Eu tenho parte nisso? Eu tenho que ir retornando até ver todos os eventos da vida familiar, para ver se aquele evento, a parte que cabe a ele é toda dele ou tem outros fatores. Muitas vezes, a gente vê o que a família já está num divórcio emocional há muito tempo, o casal perdeu o gosto de conversar e foi fazendo isso. Não quero com isso justificar erros nenhum, equívocos nenhum. Eu estou só querendo dizer que naturalmente as coisas foram construindo e muitos seres não assumem o hábito de conversar. Hoje nós vivemos num momento em que a mensagem é muito mais importante do que os sentimentos. Hoje se vive muito bem com tecnologias, tomando um monte de decisões familiares com a tecnologia, mas a tecnologia só passa a mensagem, não tem meta-mensagem. Então, convive na família, no divórcio emocional, a meta-mensagem, gente, surge dos sentimentos. Não há conversa, não há nada. Dependendo dos princípios que a pessoa agasalha dentro de si, ele toma a decisão de quebrar o compromisso afetivo. Parece natural para aquela pessoa. Isso chama livre escolha. Não é livre-arbítrio iluminado pelo amor de Deus. É livre escolha. É o livre-arbítrio naquele que tem mais primitivo. Não pensa se convém e não vê se edifica. É livre escolha. Então, a pessoa presa na raiva, vai ocorrer a quebra do compromisso afetivo uma vez e 1 milhão de vezes na cabeça dela.
ou dele. Então, esse evento é a pessoa fazer a opção por manter a própria paz, para que ela saiba como se portar diante de uma dor tão grande dessa. Como deve ser o tratamento de amor entre madrasta e enteada? Enteada é muito individual e a madrasta tem pouca paciência. Sob a ótica, certamente, de uma ou de outra. Toda a ideia deixa de ser unilateral quando a gente vive não para aquilo que é efêmero, mas para aquilo que é essencial, que é o amor. Esse conceito de madrasta, padrasto, esses conceitos são conceitos criados por nós, eivados de toda a estrutura estigmatizadora do nome. Então, eu penso que as relações são humanas. E elas são as mesmas da consanguinidade. Quando você vê um filho maltratando, sendo desafiador, o outro sendo, uma mãe sendo negligente, um pai sendo omisso, e são consanguíneos, é diferente? Não é, para mim é a mesma coisa. Mas o estigma nos deixa escandalizar com isso. Eu acho que dá na mesma. Então, eu penso que a questão, ela deve ser olhada com um olhar de entendimento. Se nós olharmos as coisas com um olhar de entendimento, de compreensão, fica mais fácil. Senão fica igual no ambiente de trabalho, onde o nível de estresse é muito alto. Com o tempo alguém faz um comentário, você não escuta direito, você já fica com ideia de autorreferência. O que eu quero dizer com isso? Com o tempo, dentro de casa, dependendo da ideia que a gente tem, do nosso núcleo familiar primordial, aquela pessoa fica como intrusa. Então, a imagem que a gente tem dela é que comanda, não a realidade. É a imagem que tem um do outro que vai determinar como nós vamos nos relacionar. Não é mais as evidências, os eventos. E isso ocorre com todas as relações, não só entre madrasta, enteado. Para mim, é uma forma de ver e é a forma que oriento, geralmente, situações como essa no cotidiano, no consultório. O que fazer quando uma pessoa da família, filho, etc., está em depressão e está falando em suicídio? Nós temos 3 condições que precisam ser esclarecidas para quem é leigo na área da psiquiatria. Existe depressão sentimento, depressão síndrome e depressão doença, transtorno. Depressão sentimento, eu amanheci um pouco triste hoje, não estou muito bem, estou depressivo. Sentimento. Tem a depressão síndrome. A pessoa recebe um diagnóstico, alguém da família está passando por uma condição, ela tem recursos de enfrentamento um pouco mais baixo, não dá conta de lidar com a situação, tá? Alguém está no hospital, um problema com o filho no casamento, um problema financeiro do outro, um desemprego do outro, a pessoa tem uma situação a ser enfrentada. E ela começa a elaborar respostas, mas a coisa persiste e a pessoa sente um sentimento de incapacidade para lidar daquilo. E começa a entristecer, fragilizar. A gente fala tristeza porque tristeza sempre tem nexo com o meio. Aí, com o tempo, a pessoa não dá conta de lidar com a situação, vai perdendo o nexo. Parece que aquilo que ela sente vai ganhando vida própria. Até que ela começa a apresentar 3 condições que a gente chama, o Aaron Beck, de tríade de Beck. A gente começa a olhar uma tríade como se fosse um binóculo que a gente olhava para o mundo e para si. O primeiro é visão negativa, é um binóculo do negativo. Visão negativa de si, visão negativa do futuro, visão negativa do mundo. Visão negativa do mundo, retraimento social. Começa a se afastar. Visão negativa do futuro,
desesperança. Visão negativa de si, autoestima baixa, sentimento de impotência. Diante de um cenário íntimo assim, muitas pessoas pensam, sem o construto robusto da doutrina espírita, ele começa a apresentar sinais de suicidabilidade, que é o potencial que uma pessoa tem de fazer atos autoagressivos. Primeiro, ele começa com uma ideação de suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, tá? Que é a campanha do suicídio. A ideação de suicídio não é se matar. Ideação de suicídio para nós psiquiatras é a ideia de não existir sem nenhum ato autolesivo. Eu queria dormir e não acordar, eu não queria ter que pensar. Olha, podia alguém me fazer dormir uma semana para mim não ter que pensar. Ideação de suicídio. Dentro de um terreno desse, sem fortalezas psíquicas, espirituais, a pessoa vai engendrando a suicidabilidade. E tem 5 fatores de risco principais para que essa caminhada vá para o comportamento suicida. Estou me alongando, mas de forma alguma precisava explicar isso. No comportamento suicida, a pessoa já está com a ideia de que deve fazer algo contra si, porque é a única forma de obter alívio. A pessoa está confundindo vida com existência. Ele pode até pensar que pode extinguir a existência, mas a vida é indestrutível. Tem jeito de destruir a vida. Você pode destruir a existência e vai continuar cada vez mais consciente. Então, diante desse entendimento que a doutrina nos dá, a gente vai até um certo ponto e retorna e acha outro caminho. Mas quem não tem isso, ou tem um materialismo muito grande, ele vai para a terceira fase, depois do comportamento suicida. É aquele indivíduo que já ficou agasalhando a ideia e foi para a tentativa. Existem 5 fatores de risco para isso. O primeiro fator de risco do suicídio é nascer homem. Homem suicida mais. Mulher tenta mais. Isso é pesquisa epidemiológica. Mulher tenta mais, homem suicida mais. Terceiro fator de risco, impulsividade. Quarto, algum transtorno do humor, depressão, qualquer um. E o quinto, uso de drogas. Então, é muito importante a gente verificar, a família verificar, que vocês sejam multiplicadores dos conhecimentos que ouvem aqui. Porque isso pode fazer vocês ficar com um olhar um pouco mais próximo. Quem pensa assim sempre dá sinais. Nunca pense um adolescente que tomou uma cartela de diazepam, né? Diazepam não mata, não fala isso não. A pessoa tem a ideia de que aquilo é letal, o jovem. Ele tem uma ideia que aquilo é letal, ele quer fazer. E se ele tiver impulsivo, uma hora ele erra e morre, desencarna. Então é preciso a gente dar atenção. Tentativa de suicídio é pedido de socorro. Um pedido tão grave, tão drástico, numa indiferença tão grande familiar, que não percebe que a pessoa está num estado desse. Divórcio emocional. Como posso ajudar minha filha que tem apresentado sintoma da síndrome do pânico de acordo com a doutrina espírita? Obrigado. Olha, a síndrome do pânico e o ataque de pânico são coisas diferentes. Se ela não foi no médico, eu penso que talvez a pessoa confunda ataque de pânico com síndrome de pânico. Ataque de pânico você pode ter se você estiver estressado demais. Uma hora você acorda de madrugada, tá aquela falta de ar doida, aquela coisa toda, você acha que vai morrer, batedeira, aquele trem tudo, suor, tremor. Transtorno de pânico, ou síndrome de pânico, o povo gosta de falar, tem a ver com essa condição de espontaneamente aparecerem esses sinais, aparentemente sem nenhum evento
desencadeador. Agora, o nosso corpo, manifestando um ataque de pânico, uma síndrome de pânico, existem várias causas que podem explicar isso. A ansiedade, como a pessoa lida com as situações do cotidiano, a capacidade de enfrentamento das coisas, dos eventos, um erro de fábrica gravíssimo, perfeccionismo, ilusão de controle. Isso leva a um estado crescente de aceleração do corpo. Falta de práticas esportivas, atividade física, de prece, oração, relaxamento, meditação, leitura, reuniões, então, psicoeducativas, etc. Agora, se já está dando ataque, se já está no corpo, a pessoa dificilmente vai conseguir romper com isso só com o tratamento fluídico. Vai ter que fazer terapia, vai ter que usar medicação às vezes. Se for no começo, um fitoterápico já resolve. Mas se estiver dando crise um atrás do outro, com risco de prejudicar a tireoide, o estômago, dor muscular para todo lado, diminuir a imunidade, começar com infecção oportunista, é uma estrutura onde você perde energia o tempo todo. Aí, às vezes, se a coisa prolongou muito, tem que fazer um tratamento amplo, incluindo farmacológico. Mas remédio ou medicamento, nesses casos, é só para dar tempo da pessoa se educar. Em uma família onde pai e mãe sempre divergiram de A a Z, como reverter um quadro de individualismo e de não crescimento de um filho que hoje está com 33 anos? Um dos grandes problemas das famílias que não são convergentes, o que é esse termo na psicologia? São famílias onde a desautorização, onde as ideias daqueles responsáveis pelo processo educativo, as ideias são divergentes, elas não são convergentes. Então, são processos onde o ambiente familiar ele se torna muito imprevisível e não há um fortalecimento da imagem paterna e materna no indivíduo. Muitas pessoas assim têm uma dificuldade com a autoestima e com a coisa chamada complexo de inferioridade. É aquele indivíduo que desde criança não foi possível, pelos pais ficarem presos às questões próprias, ele ficou preso a si mesmo. Alguns que têm recursos espirituais, já agasalhou algum estado evolutivo, eles conseguem romper com isso e crescem, fazem vínculo com outros familiares, com a família parental e conseguem seguir adiante, rompendo, superando a inferioridade. Todos nós, seres humanos, nascemos com ela. E outros não conseguem. Aí eles tendem a desenvolver um padrão para superar esse quadro. Mas aí é um padrão da pessoa, sem a orientação materna e paterna. É o complexo de superioridade, com comportamento dependente, alguns, todos estão para servir, alguns são comportamento dominador, com total descaso com as necessidades dos outros, e alguns são socialmente útil, ou seja, fica fazendo tudo para os outros, mas não para si. Na fase adulta, a pessoa pode superar essas dificuldades. Mesmo que ele tenha tido essas dificuldades na infância e na adolescência, através do esclarecimento, através de terapia, através dos processos, e romper o legado paterno. Como ensinar pessoas com transtorno de personalidade narcisista, visto que são indiferentes aos sentimentos dos outros, a amar? Jasper, um estudioso que falou muito sobre transtorno de personalidade,
o transtorno de personalidade, ele sofre e faz sofrer. Só que o jeito dele sofrer é diferente do nosso. Ele sofre quando tem frustrado o que ele quer fazer. Então, se nós, com transtorno de personalidade, a gente tem que ter manejo de contingência. Ou seja, pequenas situações. Para lidar com o transtorno de personalidade, a gente tem que olhar para nós. Não é para ele, não. Tem que olhar para nós. A gente tem que olhar o que nós estamos fazendo. É uma condição que nos estimula a progredir. Porque a gente tem que dar limites e lidar, porque ele não segue as regras que nós seguimos. Aquilo que você pensa, estremece, arrepia, ele faz. Então é preciso entender que nessa condição, não só o ambiente familiar precisa de suporte e reforço, mas também precisa de tratamento espiritual que seja feito. Que a família venha sozinha, faça por ele, traga alguns indivíduos desencarnados que já estão ali, junto com ele. A intercessão familiar através do atendimento em favor dele é muito importante. Tenho tido alguns transtornos de personalidade no consultório. E a psicoeducação, o vínculo com ele é possível. Vínculo de respeito, mas é uma coisa lenta. Tem um que está no grupo de psicoeducação lá, logo depois, ele ficou 1 ano lá. E isso é uma maravilha, porque eles não têm adesão, eles não terminam o que começa. Mas ele estava 1 ano. Hoje, ele está um pouco melhor daquele processo. Então eu penso que a gente tem que nos equilibrar, manter a fé e seguir adiante, mantendo o equilíbrio, porque é uma condição que nos estimula a progredir mesmo. Como podemos lidar com nossos familiares que querem se isolar por conta das dificuldades familiares? Aquele parente que está sempre estressado, nervoso. Penso que é um adiamento, né? Está adiando, porque quando a gente tem dificuldade demais com o filho da gente, ou com a esposa, ou com o irmão da gente, ou com a mãe, ou com o pai, tem alguma coisa estranha, porque se a gente for olhar detidamente, é gratuito. Se é gratuito na nossa visão hoje. Se está desse jeito, é porque já veio de trás alguma coisa que precisa ser afetada. Por isso que a família é importante. Se ela não exercer seu papel de reaproximação, vai ter um recrudescimento do egoísmo, do individualismo. Então a gente tem que olhar muito para nós. É muito comum, diante da dor humana, a gente querer se afastar, mas isso chama indiferença. A parábola do bom samaritano está aí para nos dar alerta. Não adianta a gente ter um monte de saber, um monte de práticas assistenciais, se o exercício que precisa ser feito em casa, ele não é feito. O bem é sempre o bem que a gente fizer fora. Mas o bem que a gente fizer para aqueles que nós temos maiores dificuldades, ele é sempre mais sublime. Então, a questão está sempre na questão do egoísmo. Tá? Então, não vejo outra medida. Pode ser que a pessoa se isole agora, mas compreenda. Eu recebo no consultório pessoas que passou a vida inteira assim. Aí o familiar morre, a culpa leva ele para o consultório. A gente vê aquele filho indiferente, depois a mãe morre, ele começa a pensar nas coisas, começa a desarmonizar, vira morto-vivo. Parte dele vai com a mãe, parte dele fica aqui. Não vive nem lá e nem aqui. Vai para o consultório, está deprimido. Não deu para trabalhar agora está difícil trabalhar, ele não consegue desdobrar. Então esse processo é grave, porque é um adiamento que custa caro. Qual a relação que existe entre doença psiquiátrica, doença física e perturbações influenciadas por obsessão? Isso é um seminário que eu dei em Goiânia. Foi o dia inteiro. Então,
Eu vou procurar resumir, eu sou meio falador. Nós somos seres transdimensionais, vivemos uma realidade física, mas somos seres espirituais. Nós temos mecanismos que vão traduzir a energia cósmica em nós. Por isso, para entender essa pergunta e responder com certa clareza, nós vamos responder com um conceito que está no livro Homem Sadio. Doença é afastamento momentâneo criatura-criador. Porque de tanto viver a era da matéria, ele desconecta o seu coronário das vivências espiritualizantes e vai enfraquecendo, vai perdendo energia vital, vai perdendo o equilíbrio físico. Várias condições fazem o nosso corpo físico adoecer. Ansiedade, depressão, perda de sono, muita coisa. No entanto, a conexão do corpo físico com o duplo etérico, que é um filtro, e com o perispírito é constante, é incessante. E somos nós, com o nosso pensamento, é que modelamos o processo, é que gerenciamos. Quando a gente fica muito em estado alterado de consciência, quem manda de nós é o nosso inconsciente. Raiva demais, ódio, culpa. E isso gera um desequilíbrio, porque nós temos muito conteúdos no nosso perispírito, nas nossas vivências pretéritas. E elas chegam e vão seguindo. Chega no perispírito, elas param um pouco. E vai drenando de pouquinho, de acordo com a misericórdia divina. Assertivo amor cobre a multidão de pecados, está aí. Mas nós, quando vamos nos desequilibrando, essa parcela de energia que está ali detida, ela pode vir em parcelas maiores, desarmonizando as energias físicas. De forma rápida, com o psiquismo, a parte neurológica. De forma lenta, a parte endocrinológica. Hormônios, vitalidades, tudo isso estão eivados de energia espiritual. Então, a primeira característica é o sentimento de fadiga, de cansaço, de indisposição, de falta de energia. Isso mostra o que está acontecendo no nível psíquico e no nível energético, fluídico. Posteriormente, se o indivíduo não muda de conduta, ele vai adoecer fisicamente. Só que, enquanto está no duplo e está nas energias perispirituais, o indivíduo já sente. É uma diarreia ali, é uma dor de cabeça acolá, é uma tensão aqui, o corpo dói que não aguenta a camisa encostar, é uma infecção, que tem certeza que tem infecção, faz exame, não tem nada. É uma crise de pânico, faz exame todinho, não tem nada. O médico ainda afirma, você não tem nada, a pessoa fica até rancorosa. Faz exame, tudo, mas deu tudo negativo. Então ela está nessa luta, porque ela está ainda, o conflito está na alma. Ainda não foi para o corpo. Procurar o recurso nessa época, ainda pode determinar. Mas não tem jeito. Se você fica com mágoa ou angústia 10 anos, não tem jeito de não improvisar câncer de mama. Já é um dos estudos muito bem confirmado hoje para a ciência. Se o indivíduo bebe, fuma, não tem jeito de não improvisar a drenagem dessa carga deletéria que ele está jogando para dentro. Para exteriorizar na forma, né? Como diz lá em Goiás, um brocotoma qualquer aí. Ou seja, um trem ruim. Então, a doença é apenas um alarme de como está conduzindo o corpo físico o inquilino. Ele apenas aponta isso. É o distanciamento criatura-criador, momentâneo. Como ajudar um familiar que pela criação se apresenta com autoestima baixa, se sentindo inferior
como ajudá-lo para que essa inferioridade não seja transferida para a criação dos filhos? A autoestima, hoje, é uma das questões mais graves. Quem tem autoestima baixa não lida bem com elogio. Essa é a primeira condição. A segunda condição da autoestima baixa é que a gente tem que entender como que é o processo. Não sei se dá tempo, mas autoestima baixa significa que o indivíduo tem uma autoimagem negativa de si mesmo. Quanto mais autoimagem negativa, menos autoconfiança. Geralmente, nessas condições, você pode entender que isso é uma fragilidade. A autoestima baixa é muito comum desenvolver alcoolismo, porque dentro do espectro do desconforto social, beber melhora o desconforto social. O desconforto social, o primeiro é timidez. O mais grave é fobia social. Dentro do espectro do desconforto, o álcool aparentemente dá aquela ilusão de desinibição e de tranquilidade. Só que o indivíduo tem essa ilusão de controle, porque ele pensa que o corpo dele nunca vai se adaptar. Mas ele se adapta, porque a natureza tem que ser obedecida. A nossa natureza tem que ser domada. Esse é um conceito de Hamed. Então, se a natureza nossa tem que ser domada, tem que desenvolver o enfrentamento. Então, o que acontece quando isso não é feito na terapia, em outros processos, ou com a vida? Aí, o indivíduo tem uma autoimagem negativa, uma autoconfiança baixa, ele parte para uma máscara do ego. O ego não está fragilizado? A máscara do ego mais comum são compulsão, perfeccionismo, muito comum fanatismo e assim por diante. Então, dentro dessa estrutura de enfrentamento, o indivíduo cai numa armadilha. Que aí, embaixo, usando máscara do ego, e essa situação é para ser enfrentada, para haver o crescimento, o indivíduo tem uma grave dificuldade. Ele fica imaturo. Porque ele muda a cabeça dele com esses comportamentos, mas não mudou a realidade, ele não enfrentou, ele não desenvolve experiências. Ele não fica experiente. Ele só tem experiências. Ele não fica experiente. Então, o que acontece? Ele funciona com determinação externa. Qualquer espritipor determina como ele vai ficar. Qualquer pessoa determina. Tem poder de desequilibrar. Qualquer pessoa o torna melindroso. É aquele indivíduo que tem dificuldade. Mas se a autoestima é muito baixa, ele vai caminhar para o isolamento, precisa de ajuda, de terapia, precisa de um fortalecimento, porque precisa muito do amor familiar para que ele possa se sentir apoiado. Mas é um processo que tem a ver com a criação familiar e como ele foi desenvolvendo. Tá? Nós agradecemos as lições, as reflexões que foram trazidas de forma bastante didática, né, com uma certa profundidade, mas eu acho que o momento exigia e o tipo de questionamento trouxeram à tona. Muito obrigado.